E se eu te dissesse que um simples desenho animado previu muito do que está acontecendo em 2025? Desde avanços da inteligência artificial até rumores sombrios envolvendo o presidente dos Estados Unidos, os roteiristas de Os Simpsons parecem ter visto tudo décadas antes. O mais assustador é que muitas dessas previsões estão se tornando realidade agora. Há mais de 3 décadas no ar, Os Simpsons já estão firmados como o desenho animado que está no ar há mais tempo na televisão. Hoje, eles já conquistaram o mundo com seu humor ácido, suas críticas sociais e seus personagens inesquecíveis. Mas o que por muitos anos parecia ser apenas uma comédia animada, aos poucos ganhou uma fama que vai muito além do entretenimento. Episódios dos anos 90 e 2000 mostraram tecnologias, eventos globais e até presidentes que só se tornaram realidade muitos anos depois, o que fez muitos fãs acreditarem que a série é capaz de prever o futuro. Desde invenções futuristas a crises políticas, de escândalos mundiais a líderes globais, Os Simpsons se tornou muito mais do que um desenho. Para alguns, é quase um oráculo disfarçado de sátira. A grande questão é, será isso tudo coincidência? Ou algo que ninguém consegue explicar? Veremos alguns desses casos aqui. Em março de 2000, os Simpsons lançaram o episódio Bart to the Future. Nele, Lisa Simpson se torna presidente dos Estados Unidos e faz uma referência direta a ter herdado uma enorme crise depois do governo de Donald Trump. Naquele momento, a ideia parecia absurda e apenas uma piada. Trump era apenas um magnata extravagante conhecido por seus cassinos, prédios luxuosos e participações polêmicas na mídia. 16 anos depois, a ideia antes improvável realmente aconteceu e Trump foi eleito presidente americano em 2016, cumprindo o que muitos chamaram de a previsão mais assustadora dos Simpsons. Desde então, seu nome nunca mais saiu das manchetes. Agora, em 2025, ele volta ao centro do palco, reacendendo debates, polarizações e até teorias que lembram muito as sátiras do desenho animado. Nos bastidores políticos, rumores cada vez mais estranhos circulam, com algumas pessoas inclusive afirmando que Trump estaria desaparecido há meses, tendo sido substituído por dublês treinados para manter a imagem pública intacta. Outros acreditam que vídeos recentes seriam frutos de deepfakes, vídeos criados com inteligência artificial para manipular discursos e aparições. A pergunta que paira no ar é direta e inquietante. Quem realmente está no comando da Casa Branca? Anos antes, em 1995, outra previsão acertada apareceu no episódio Lisa's Wedding, onde os Simpsons brincaram com o futuro repleto de tecnologias aparentemente impossíveis. Personagens faziam videochamadas através de relógios de pulso, eletrodomésticos respondiam a comandos de voz e até robôs auxiliavam em tarefas do dia a dia. Na época, tudo não passava de uma sátira futurista, algo divertido de se imaginar, mas impensável fora das telas. Avançamos 3 décadas e chegamos a 2025. Hoje, essa realidade não só existe, como já se tornou parte inseparável da vida moderna. Relógios inteligentes, celulares com assistentes virtuais e casas controladas por comando de voz estão em todos os lugares. Porém, junto com o conforto, vieram também as consequências mais sombrias que os Simpsons pareciam prever. A inteligência artificial, antes vista como ferramenta, agora ocupa postos de trabalho inteiros. Máquinas escrevem textos, produzem músicas, desenham obras de arte e até substituem atendentes em serviços básicos. Milhões de pessoas se perguntam até que ponto ainda haverá espaço para o ser humano nesse novo mercado que vem sendo criado. E não para por aí. Hoje os vídeos de deepfakes que já mencionamos e clones digitais se tornaram um pesadelo real. Qualquer pessoa pode ter a sua imagem, sua voz ou até mesmo sua identidade copiada e manipulada. O que antes era piada em Springfield, hoje alimenta crises políticas, escândalos e manipulações em escala global. Os Simpsons riram desse futuro em 1995, mas em 2025 nós vivemos as consequências e a cada dia fica mais difícil distinguir o que é apenas tecnologia e o que é ameaça. Em um episódio de 1994, os Simpsons mostraram uma cena que hoje parece banal, mas que na época não passava de pura ficção: a correção automática de texto.
No episódio, um dos personagens tenta escrever uma mensagem em um dispositivo eletrônico, mas as palavras são trocadas de forma automática e muitas vezes sem sentido. A piada era justamente o absurdo de confiar em uma máquina para corrigir a nossa escrita. Hoje, essa é uma realidade que acontece com todos nós, seja usando nossos celulares, tablets ou nossos computadores. A correção automática virou parte do dia a dia, podendo ajudar em muitos momentos, mas também sendo responsável por algumas gafes e situações constrangedoras, que parecem ter saído diretamente daquele episódio. Em diversos episódios do seriado, o alvo das piadas e histórias foi a ideia de clonagem humana e até a substituição de pessoas famosas por suas cópias perfeitas. À primeira vista, eram apenas piadas absurdas, típicas do humor exagerado da série. No entanto, hoje, quando a ficção parece se aproximar perigosamente da realidade, vale ficar atento. Nos últimos anos, laboratórios ao redor do mundo avançaram de forma impressionante nas técnicas de clonagem. Já não se trata apenas de replicar células ou tecidos, órgãos inteiros são cultivados em ambientes artificiais, prontos para transplantes. O que era assunto de filmes de ficção científica, agora é pauta séria de conferências médicas e disputas éticas. Além disso, a clonagem de carne em laboratório, antes experimental, já está ganhando espaço no mercado de consumo. Mas é quando cruzamos esses avanços científicos com rumores políticos que o cenário se torna ainda mais perturbador. Teorias sobre líderes mundiais sendo substituídos por seus dublês, como a que mencionamos sobre Donald Trump, ou até por cópias digitais geradas por inteligência artificial, se espalham rapidamente. Cada novo deepfake, realista ou aparição suspeita de figuras públicas alimenta ainda mais a sensação de que a sátira dos Simpsons pode ter sido, na verdade, um aviso. Os roteiristas de Os Simpsons sempre ironizaram o avanço da tecnologia, mas alguns de seus episódios parecem ter ido longe demais na precisão. Carros autônomos que ganham vida própria, robôs que substituem pessoas em seus trabalhos e até chips conectados ao cérebro humano foram mostrados como exageros cômicos. Com toda a evolução da ciência e tecnologia, esses exageros não soam mais tão absurdos assim. Hoje, empresas como a Neuralink de Elon Musk já implantam dispositivos capazes de traduzir sinais cerebrais em comandos para máquinas, em mais um caso de transformação do que antes era apenas ficção científica em realidade. Estes recursos estão em fase de testes, mas pacientes já conseguem movimentar braços robóticos, escrever em telas e até interagir com o mundo digital apenas com a mente. Outros laboratórios na Ásia e nos Estados Unidos avançam em tecnologias semelhantes, despertando tanto esperanças médicas quanto medos éticos. Enquanto isso, os carros autônomos vendidos como promessa de segurança e praticidade já acumularam um histórico preocupante de falhas. Há relatos de veículos que não reconheceram motociclistas, que bloquearam viaturas de emergência e até que prenderam passageiros dentro do próprio carro. Processos judiciais se multiplicam e cada novo acidente reforça a sensação de que não estamos tão no controle dessa tecnologia. Robôs também deixaram de ser apenas personagens de filmes, e robôs humanoides trabalham em armazéns, hospitais e até como atendentes. Para muitos, representam eficiência, mas para outros, significam a substituição direta de milhares de trabalhadores por máquinas que não descansam e não exigem direitos. Em 1993, no episódio Merge and Chains, o seriado animado apresentou uma trama que décadas depois se tornaria incrivelmente familiar. Na história, um vírus vindo da Ásia chega a Springfield após ser transportado em caixas de produtos, e em pouco tempo, a cidade inteira entra em pânico diante da rápida disseminação da doença. Na época, era apenas uma sátira sobre surtos de gripe e paranoia coletiva, mas em 2020, durante a pandemia da Covid-19, o episódio voltou a circular pela internet como uma previsão que parecia saída diretamente da vida real. O detalhe que mais impressionou foi a semelhança entre a origem do vírus fictício e a forma como o coronavírus se espalhou pelo mundo.
O episódio retrata a globalização como um vetor inevitável para a propagação de doenças, algo que décadas depois se confirmaria em escala planetária. Além disso, mostra também o caos social, com cidadãos desesperados exigindo cura imediata, teorias conspiratórias surgindo e sendo espalhadas e uma desconfiança generalizada nas autoridades, todas características reais durante a pandemia. Quando olhamos para trás, muitos episódios de Os Simpsons parecem apenas sátiras exageradas sobre política, tecnologia e comportamento humano. Mas agora, essas piadas começam a soar como profecias inquietantes. As mudanças climáticas, por exemplo, já não são apenas previsões científicas, tornaram-se uma realidade cruel. Ondas de calor recordes, enchentes devastadoras e a mortes de ecossistemas inteiros lembram as versões apocalípticas mostradas nos especiais de Halloween da série. Ao mesmo tempo, os escândalos esportivos e políticos, retratados com humor ácido, agora aparecem diariamente em manchetes reais, envolvendo cifras bilionárias e esquemas cada vez mais complexos. Mas talvez o ponto mais assustador seja perceber que até os maiores eventos globais parecem estar dentro desse roteiro animado. A ascensão e retorno de Trump, a pandemia, o domínio da inteligência artificial, a clonagem em laboratórios e o uso de robôs em larga escala, tudo isso já tinha sido sugerido nos episódios do passado. Tudo isso pode ser apenas coincidência, mas, para muitos fãs e teóricos, a quantidade de acertos chega a ultrapassar o acaso, e diante de tantos acertos, parece que o futuro já está traçado e nós estamos apenas vivendo o presente de um roteiro que foi escrito há anos atrás.